caríssimos amigos, irmãos da paróquia de Santa Teresinha de Mococa. É com muita alegria que nós, frades carmelitas descalços, visitamos a paróquia de vocês por meio deste vídeo, quer dizer, chegamos até vocês. Adiante essa experiência, essa primeira experiência, digo que o desejo é ir aí pessoalmente. E Eustáquio fez o pedido a nós para que fizéssemos um vídeo sobre Santa Teresa de Jesus, a mãe de Santa Teresinha, que a paróquia é Santa Teresinha. Mas não basta só conhecer Santa Teresinha, é preciso conhecer a sua mãe, a mãe espiritual, que é Santa Teresa de Jesus, fundadora, reformadora do Carmelo. Quem é Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus? Que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, é Santa Teresa. Santa Teresa, ela nasce em 1515, Santa Teresinha já é do século XIX. Santa Teresa de Ávila, ela nasce em 1515, seu pai se chama Alonso, a sua mãe Dona Beatriz. Santa Teresa tem 11 irmãos não analfabetos. Os historiadores dizem que os irmãos de Santa Teresa sabiam ler e escrever. Imagina Santa Teresa, mulher, sabia ler e escrever, imagina seus irmãos. E a população da Espanha, que era de 80% a 90% de pessoas analfabetas. Então, portanto, a família de Santa Teresa era uma família de cultos, de pessoas que liam e que não lia pouco. Então, Santa Teresa é de Ávila, da Espanha. Em 1535, ela vai ser monja, vai ser freira. Naquele tempo não havia freira que ficava fazendo trabalhos sociais, como nós temos hoje. Falar em freira naquele tempo é enclausurada. Você tem que pensar freira, clausura. Freira, monja. E Santa Teresa vai ser monja carmelita no mosteiro em Ávila, chamado Mosteiro da Encarnação. É um mosteiro grande, são muitas monjas, muitíssimas monjas. Dizem que uma faixa aí de 180 monjas. Então Santa Teresa vai para o mosteiro. E os irmãos de Santa Teresa? Bom, sabemos que um irmão mais velho de Santa Teresa, chamado João, ele entra para o antigo exército espanhol e depois vai para a Itália e falece na Itália. E ela tem 8 irmãos dela, outros 8 irmãos, os irmãos de Santa Teresa, vêm para as Américas. Santa Teresa entrando para o mosteiro em 1535, portanto aí com 21 anos de idade, ela vai se identificar com a ordem, vai se identificar porque a padroeira da ordem é Nossa Senhora do Carmo, vai tocar muito a vida dela, ser pertencente a a ordem de Nossa Senhora do Carmo, ter Nossa Senhora do Carmo como patrona, como dona, como priora do convento. Santa Teresa, ela se identifica muito por ser de Nossa Senhora do Carmo e por levar, e tem uma grande honra por levar o escapulário do Carmo. Mas como eu disse antes, eram 180 monjas, muita gente no mosteiro. E ela decide fundar um mosteiro menor. E ela obtém a autorização em 1562. Santa Teresa, com mais um grupo de monjas, vai fundar
o mosteiro de São José em Ávila. É um mosteiro pequeno. Vão viver ali 13 monjas. Qual é a diferença do mosteiro grande para esse mosteiro pequeno? Esse mosteiro pequeno, Santa Teresa ensinará as irmãs a rezarem. Mas vai ensinar também as irmãs a fazerem fraternidade, a estarem juntas, a fazerem recreio. Até hoje Santa Teresinha também vivenciou isso. 2 horas de recreio todos os dias. Recreio depois do almoço, recreio depois da janta. 2 horas de recreio. Também com muitos recreios festivos. Não podemos pensar Santa Teresa, aquela monja fechadinha, aquela piedade. Não, Santa Teresa sempre foi muito extrovertida, uma mulher de amizades, de muitas amizades, não poucas amizades, muito eloquente, falante e muito graciosa. E é nessa experiência que ela tem de se fazer amizade com as pessoas, de ser muito próxima das pessoas, que vai despertar no seu coração a espiritualidade da amizade com Deus. Ela se encanta com a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo toca o coração de Teresa. Lembremos, a humanidade aqui não deixando a divindade de Jesus, mas é a humanidade e a divindade, tá? É Jesus, Jesus humano, sem deixar de ser Deus, é claro. Então ela se encontra com esse Cristo humano e, consequentemente, isto vai refletir na vida dela. O encontro com Deus vai ser aquele encontro pessoal, mas não um encontro distante, com alguém que não conseguimos tocar, com alguém... Não. A contemplação perfeita para Santa Teresa é com Cristo. Cristo, humano, próximo. E tão próximo que ela vai ser amiga de Cristo. Amiga de Cristo. Teresa, no tempo que pegaram os livros que ela gostava de ler, pegaram os livros e levaram para a Inquisição, melhor que a Inquisição mandou queimar, Santa Teresa vai escutar de Cristo dizendo que Ele é o livro vivo dela. E ela vai ter essa voz no seu interior, a voz de Cristo, dizendo o que ela deve fazer. Então ela vai ter essa proximidade com Ele, vai ser amiga de Cristo, amiga de nosso Senhor. E tanto que nós conhecemos essa frase, que para mim a oração não é outra coisa a não ser estar a sós num trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama. É amiga de Deus. E é amiga sabendo que é amada por Ele. E sabendo que é amada por Ele, porque Deus deposita o amor em nós, nós amamos também a Deus e amamos os outros. Mas não basta rezar. Para Santa Teresa, ela chama a atenção das irmãs que ela ensina a rezar. Não basta só rezar. Não basta só fazer exercício de oração. Ir para a capela, pegar o Evangelho, ficar imaginando as cenas do Evangelho, depois fechar os olhos, fechar o Evangelho, conversar com aquele que eu acabei de ler sobre ele, agora eu tenho que conversar com ele. Para Santa Teresa, isso é importante e que devemos fazer. Mas é preciso ter consequências do encontro com Cristo, que deve ser o amadurecimento do encontro com os outros. Ela vai exigir o exercício das virtudes para ser, de fato, uma pessoa orante. A virtude do amor, a virtude
do desapego de tudo aquilo que impede de chegar a Deus e que impede também de amar o outro e de estar próximo da outra, de ser verdadeira com a outra. E por último, que ela trata por último e diz que é a mais importante, que é a humildade. A humildade para Santa Teresa é caminhar na verdade. Caminhar na verdade significa caminhar a partir de Cristo, a tal ponto de dizer que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Vivo sem viver em mim. Isso é ser verdadeiro. É Cristo que habita, é Cristo que comanda. E Santa Teresa, ela é doutora da Igreja. Doutora da Igreja. Doutora. E a palavra de Santa Teresa para a Igreja é a oração. É a oração. Santa Teresinha, que é a filha de Santa Teresa, é padroeira das missões. Mas nós não devemos pensar que foi Santa Teresinha que inventou isso. Pelo que ela fez, ela foi reconhecida padroeira das missões. Mas ela não é, essa ideia brilhante não é de Teresinha, da monja enclausurada, da freira que fica lá fechada no seu mosteiro, se tornar padroeira das missões. Essa ideia já vem de Santa Teresa de Jesus. Vejamos, naquele tempo, como era a oração? É se colocar diante de Deus e ali para acontecer a comunhão com Ele e, de uma certa forma, já antecipar a visão beatífica, o encontro com Ele. E vai acontecendo a santificação pessoal. Então a oração de contemplação é a oração do encontro com Ele e, de uma certa forma, uma antecipação da vida futura. Claro, as monjas rezavam, faziam intercessões pela igreja, faziam pedidos pela igreja. Mas para Santa Teresa não é só fazer o pedido pela igreja antes da oração de contemplação. A oração de contemplação passa a ser missionária também, ou melhor, apostólica. Por que apostólica? Santa Teresa, quando reúne as irmãs, um grupo de irmãs no Carmelo, aquele grupo pequeno, na primeira fundação de São José, tem um objetivo: rezar pela igreja, porque o protestantismo estava muito forte, estava tendo um cisma na igreja, a divisão na igreja já havia acontecido, né? E ela tem esse amor pela igreja, ela tem essa preocupação. Então rezar pelos que estão deixando de crer, rezar pelos teólogos que estão defendendo a fé, mas também rezar pelos missionários e por aqueles que ainda não conhecem a Cristo em terras novas, no mundo novo. No caso aqui, os seus irmãos estão em missão, aqui nas Américas. Então, a fundação de Santa Teresa vai ter uma fundação, mas a fundação vai ser monástica, mas não um monástico para se ilhar do mundo, mas um monástico, ser monja para o mundo, ser missionária para o mundo, missionária para a igreja. E Santa Teresinha, como uma grande santa, ela vai compreender muito bem o carisma da Santa Madre e vai levar adiante essa teologia, essa espiritualidade. Essa espiritualidade. Então, nós teríamos muito o que dizer de Santa Teresa, falar de suas diversas fundações, mas por enquanto vai só isso, porque senão vai tomar muito tempo, mas é uma alegria grande tratar sobre Santa Teresa para vocês. Falei assim de uma forma espontânea, porque Santa Teresa é minha mãe. E quando
é mãe, nós falamos com muito afeto. Peço a Deus que abençoe a todos vocês e que façam uma santa novena, e eu espero o convite de conhecer a paróquia de Santa Teresinha de Mococa. Amém.